Ok? Ao vivo? Ao vivo, de volta de Boa na Lagoa! Estamos aqui no estúdio 6, direto para a galera do primeirão de aço, lá da cidade de Palmeira, que trouxe a brejeira para Joy. A galera também de São Pedro, do Anexo Brejo, para você que nos assiste nessa terça-feira, dia 1º do 11, tá correto? Tá, 1º de novembro, tá bom, viu? De Boa na Lagoa. Galera de São Pedro, galera de Palmeira, manda aqui no chat os alunos que estão aí logados, ligados. A galera de Palmeira que veio aqui, nós tiramos foto. Eu vou botar meus fotos lá nos internetica, viu? Eita, rapaz. Vamos passar. Olha, eu parei nessa temática. Eu parei dizendo que do Piauí para o Ceará, você só faz atravessar uma rua bem assim, ó. É só atravessar, viu? Então tem muitos elementos que estão muito mais próximos, interligados, do que na realidade com outras regiões do próprio estado do Piauí. Igualmente no Pernambuco, lá em Araripina, ali na região já divisa com o Piauí, também tem muitos elementos que estão mais próximos da gente, da nossa cultura, do que lá do Recife, de Caruaru e etc. Perfeito? Vou passar a imagem para você ver alguns elementos. Isso aqui é o requeijão Cardoso, viu? Ah, requeijão Cardoso é uma delícia, viu? Mas ele é bom mesmo. É um requeijão Cardoso com a goiabada, ó. Ah, papai! Aí a Valdira, que eu conheço essa moça, com requeijão Cardoso também aí, ó. E doce de leite. Ave Maria, é um néctar dos deuses, viu? Olha aí os festejos, como a gente costuma enfeitar a cidade, principalmente na época das festas juninas. Olha aí a igreja matriz lá da cidade de Marcolândia. É muito parecida com a arquitetura das igrejas lá do outro lado. E aqui é o posto fiscal, olha. A divisa, galerinha, é só isso aqui, ó. Ah, papai! Daqui é o Piauí, para colar é o Pernambuco. É só uma divisazinha. Massa, né não, galerinha? É show, é espetacular. Eu tô colocando para você onde é que fica Marcolândia aqui, ó. Então nós temos vários outros exemplos de cidades piauienses que fazem fronteira, que são geminadas no piauiês com cidades irmãs do outro lado. Fronteira natural, ou fronteira cultural, ainda é a imagem da cidade de Marcolândia, viu? Num contexto sociocultural de fronteira, onde cotidianamente se entrecruzam diferentes etnias, povos, populações, habitantes, em razão da intensa circulação de pessoas, a etnicidade desenvolve de forma inevitável. É um conceito de um não lugar. O que é uma fronteira de uma cidade para outra? É um não lugar, é um lugar incomum, é diferente, é um espaço meio que de anonimato. E porque é um lugar que está unindo e ao mesmo tempo é um lugar que separa. É massa, né não? Une e separa, está tudo junto e misturado. Esses fenômenos ocorrem exclusivamente nas cidades geminadas. É um lugar diferente, é um não lugar, é um lugar incomum. É do anonimato, você vai de um lado, vem para o outro, vai do lado, vem para o outro. Eu lembro bem de problemas que a gente tem quando há uma criminalidade, né? Quando você tem, por exemplo, um crime cometido do lado do Pernambuco, tem que aguardar vir a polícia do Pernambuco. Quem faz toda a diligência é o Pernambuco e etc. Tio, estamos aqui. Vinícius, Gustavo, Josiel, Jackson e Luiz Fernando, que são 2 vaqueiros, 2 aboiadeiros, Vitor, Cleison, Bruno, Lohânia, nome bonito, Lohânia, Maria Clara, Clarinha, Keila, Mariana, Maria da Glória, galera lá na cidade de São Pedro, no Anexo Brejo, fica a 60 quilômetros do centro de São Pedro. Igualmente lá em Palmeira, o anexo fica a 60 quilômetros
da cidade de Palmeira do Piauí. É longe, velho. É uma estrada, é uma viagem, viu? É uma viagem. Vou passar a imagem, viu, galerinha? Vou passar. Olha aí, cidades brasileiras geminadas com cidades paraguaias, por exemplo. Ponta Porã e do outro lado, Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Você nem consegue estabelecer onde está exatamente o limite. Então, aí você vai ter muitas vezes a mesma moeda, às vezes a mesma moeda, deixa eu ver mais, uma língua misturada, é uma espécie de portunhol, né? Uma espécie de português misturado com o espanhol. Passa a moeda do peso uruguai paraguaio para cá, o real para lá. Tem isso? Tem isso sim. Deixa eu passar. Olha aí, algumas das nossas cidades geminadas. Geminadas, de boa? Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, que está bem aqui no território de El Paraguai. Paraguai. E aqui está Cidade del Este, Foz do Iguaçu e Porto do Iguaçu, na chamada tríplice fronteira separando o Brasil da Argentina e do Paraguai. Visto isso, cidades e áreas de fronteiras. No Brasil, geralmente, quando eu fui fazer o texto, eu tive o cuidado de botar o nome geralmente, depois que eu tinha terminado isso, vou botar essa palavra bem aqui. Nas áreas de fronteira, geralmente, as pessoas circulam livremente, numa boa, numa nice. Geralmente, numa boa, numa nice. Há intensas trocas de moeda. A moeda brasileira é o real, com a dos outros países, numa nice, numa boa. Geralmente não há um controle rígido para a circulação de veículos. Geralmente, que eu estou lhe dizendo, viu? Geralmente. E geralmente você tem uma interação social, cultural, bilíngue. Eu vou botar bem aqui, ó. Bilíngue. 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 E você muitas vezes tem o efeito pêndulo. O efeito pêndulo é vai e volta, vai e volta. Tanto na vida econômica como no trabalho. Então tem brasileiro que trabalha do outro lado, tem às vezes um estrangeiro, entre aspas, que trabalha no Brasil, da moeda, de comerciantes, de volantes, de feirantes. Tem isso? Tem. E, claro, o famoso trabalho volante, que é muito comum nessas áreas de fronteira. Muito, muito, muito comum nas áreas fronteiriças. Perfeito? Geralmente. E, geralmente, há características de solidariedade, de se interpretar que está vivendo no mesmo espaço, no mesmo lugar comum. Não são em países diferentes ou em estados diferentes. Não existe essa segregação. Eu estou dizendo que é geralmente, viu? Tomar, deixa R$1 aí na tela, por favor.
Beleza, povo, beleza. Vou passar o slide, galerinha. Olha aí, a fronteira do Brasil com o Paraguai. É só atravessar a avenida, galerinha. Aí, nesse caso, só atravessar a avenida. Você tá vendo que tem um posto BR do outro lado, do Paraguai. Oh! Deu para ver aí na imagem? É uma curiosidade. Tem um posto BR, Petrobras, do outro lado, do Paraguai. Massa, né não? Show essa imagem. Então, quem mora aí, olha, tem que saber um pouquinho das duas línguas. Não tem como, ó. Tiene preferência quem estar em la rotatória, em la rotonda. O cara tem que saber um pouquinho, né? Quando o cara tá lá do lado do brasileiro, ó, o cara vai fazer a leitura da placa em português. Então tem que saber um pouquinho de quem vive aí nessa região, né? Se você estiver vendo perfeito, ó, tá vendo que é uma bis brasileira. Uma motoca, viu? Uma motoca nossa, viu? Nas áreas de fronteira também há uma integração cultural. De novo, há uma integração cultural. Geralmente, nas áreas de fronteira de uma cidade para outra, de um estado com outro ou de um país com outro país, nós temos, existe de cidade com cidade? Claro! Claro, quando você está ali, por exemplo, em Fortaleza, que vai para Caucaia, você nem vê que está saindo de uma cidade e entrando em outra. Nem vê onde é o limite geográfico de fronteira. Você está em Recife, vai para Jaboatão dos Guararapes, você nem vê. Ora, você está lá em Juazeiro do Norte e vai para... Do lado de Juazeiro é o quê, Nilton Mar? Juazeiro, aquela outra que tem a feira Zona Grande, não, a feira não, é a Feira Agropecuária, rapaz. Caramba, vê bem, meu amigo velho. São 3 cidades geminadas, Juazeiro do Norte, Caramba, tá bem aqui na cachola e não tá saindo, velho. São 3 cidades. Granja não, Barbalha. Crato. Crato, Juazeiro e Barbalha. Crato, Juazeiro e Barbalha. São 3 cidades geminadas, né? Que cresceram geminadas. Perfeito? Correto? Aí eu botei assim, ó. No geral, nessas 3 cidades, por exemplo, há uma integração, permite uma maior diversidade e há intensas trocas culturais. E, igualmente, quando você tem da fronteira de um país para o outro, tendo a cidade ali do lado. Agora, existem singularidades? Sim. Cada um tem o seu festejo, a data do seu festejo. E existem essas diversidades transformando a verdadeira transculturação. É uma cultura que extrapola o limite de um estado, de um país e vai para o outro. A gastronomia é muito variada, notadamente ela recebe influências várias, culturas transfronteiriças e geralmente predomina o bilinguismo. Olha lá na região que você tem de Brasil com o Uruguai, o portunhol. De Brasil com a Argentina, o portunhol. De Brasil com o Paraguai, portunhol também. Aí eu coloquei assim, ó. Nós temos uma cultura popular que é regional, que é nacionalista, dos festejos, do padroeiro, das cores, do 7 de setembro, que é nosso, mas também as influências externas. Haja vista que há produtos culturais lá do outro lado que chegam para nós, na música, nos atabaques. Aí eu coloquei, geralmente ocorre uma cooperação, uma convivência pacífica e uma integração
O exemplo, a região do Pampa, que não é só brasileiro. Tem Pampa na Argentina, tem Pampa no Uruguai, tem criador de gado no Uruguai e na Argentina que cria parecido com o brasileiro, do mesmo jeitinho. E para fechar, muitas vezes eles compartilham símbolos, hábitos, saberes, costumes, rios, parques, florestas, aquilo é para ter uma reticência. Então você está vendo que muitas vezes nas áreas de fronteiras não é a segregação, não é o distanciamento, é o inverso, é uma integração, é uma proximidade, é uma proximidade. Deixa um real bem aí, Nilton Mar, por favor. Tá, vamos passar, tá pertinho das questões. Olha aí, olha. Para alguns, fronteira representa limite, final, encerramento, fechamento, ponto último. Para outros, significa ponto de contato, de entrelaçamento, de interseção, de articulação, de trocas, Então, por exemplo, é muito comum na culinária, eu vou dar como exemplo na região sul, principalmente na região do Pampa. Nós já demos exemplo aqui do Piauí, com o Ceará e o Pernambuco. Do Pampa, a culinária, a mandioca, o cuscuz, a mandioca principalmente dos guaranis. Na música, a música paraguaia, a música gaúcha, a gaiteira. As vestes, aquelas calças bombachas que todo mundo conhece dos gaúchos, bem frouxona, né? O poncho, que é aquela espécie de cobertor que você anda tendo e um leque que você coloca no pescoço. O doce de leite, os queijos, é uma região produtora de gado. Do gado veio o churrasco. Da erva mate vem o chimarrão. Daí o mate, é característico lá dessa região de fronteiras. O arroz de carreteiro, que já existia desde a época colonial. A trova galopeira, galopeira, nunca mais esquecerei, galopeira. Eita, que hoje é terça-feira, pré-feriado, dia de finados. Ave Maria. Deixa um real aí, meu amigo Nilton Mar. Deixa aí um real.
Eu cantei a galopeira agora há pouco aqui, o Nilton Mar conhecia, mas o meu amigo Santiago não conhecia, aí eu fui cantar depois o Índia Seus Cabelos. Na voz de Tiririca. Índia seus cabelos, Índia seus cabelos. Índia, os seus cabelos. É característico lá do sul, nessa trova galopeira que você tem lá na região sul, né? Não é só Brasil, é Argentina, é Uruguai, é Paraguai. Essa região de fronteira lá, você vê muito isso desse entrelaçamento, desse namoro, perfeito? Olha o que eu peguei aqui de uma moradora lá de uma fronteira do Brasil com o Paraguai. Tenho muito prazer em ser fronteiriça, pois nossa compreensão enquanto brasileira de ser fronteiriça nos coloca à margem da identidade popular nacional, porque estamos diariamente, desde o nascimento, imersos em dois mundos, em duas culturas, em duas línguas, em dois países, duas formas quase sempre que estão namorando. Basta você atravessar essa fronteira e você já está lá do outro lado. Olha. Deve ser espetaculoso, viu? Deve ser espetaculoso isso daí. Eu ponho lá, deixa um realzinho na tela. Perfeitinho, mestre, perfeito. Vou passar. Agora, claro, eu deixei para o final, eu deixei para a parte grande final, porque fronteira também não pode deixar de dizer que é uma área que você vai ter uma alfândega. A alfândega é o quê, tio? Onde você tem a cobrança dos impostos. É uma área de segurança militar, claro, e é uma área de, vamos dizer assim, vigilância para o país. Então, geralmente nas fronteiras, você também tem, principalmente nas áreas que são mais ríspidas, que têm um histórico maior de problemas, principalmente resultantes da entrada de contrabando, de entorpecentes. Então você precisa de um efetivo militar mais fortificado para guarnecer essa área de fronteira. Então coloquei assim, ó. Tem fronteiras e cidades fronteiriças e áreas fronteiriças que basicamente é um entreposto militar que em torno dele cresceu, mas são áreas militarizadas, fortificadas, que tem um efetivo militar sempre ativo e apto. É porque é uma questão de segurança nacional. É uma questão de segurança nacional. De boa? 2. Muitas vezes, essas áreas de fronteira têm uma vigilância, uma fiscalização mais efetiva. Então, divisa do Brasil com o Paraguai, Foz do Iguaçu, que você só faz atravessar a ponte e volta para o lado de cá. Muitas vezes os carros vêm abarrotados de produtos contrabandeados, às vezes é cigarro, pilha, produtos eletrônicos, e tem um limite. Eu assisti uma reportagem recentemente de brasileiros que pagavam pessoas que moravam na fronteira, que eram uma espécie de mula,
Porque tem um limite, você pode ir lá e comprar R$ 500 ou $500, perdão, $500 e não pagar imposto. O cara ganha R$ 10, vai lá, compra uma vez, vai outra, vai outra, vai outra, e vive disso. É para poder tentar driblar a fiscalização. Então, nessas regiões, para evitar a entrada, busca evitar a entrada de entorpecentes e manter uma vigilância maior contra os produtos contrabandeados, notadamente o governo não tem interesse de certos produtos entrarem sem ser pago o imposto ou sem ter interesse nacional, então cria uma vigilância e uma fiscalização maior. E na cobrança dos impostos, das taxas, está aí o efetivo militar e a fiscalização. Então essa parte aí, nós temos principalmente em algumas áreas de divisa com a Bolívia, de divisa com o território do Paraguai. O Paraguai é muito mais por causa da questão dos produtos que entram contrabandeados, muitas vezes a entrada de armas, de munições. Hoje todo mundo sabe que essa área de fronteira é uma área de entrada de munições, de entorpecentes, de drogas, de cigarro irregular, bom, e inenarráveis, né? Então, para isso, nessas áreas de fronteira, o governo mantém uma vigilância um pouco mais efetiva, uma vigilância um pouco mais, vamos dizer assim, minuciosa. É para aumentar mais, é para melhorar mais essa polícia de fronteira, com certeza, para ver se a gente diminui a entrada de produtos com problema para o país. Perfeito? Nilton, deixa aí 1 minutinho ou 2 para a galerinha fazer o print.
Quem foi que disse, epa! Bora, povo, rapaz! Bora, Bill! Tem um negócio de Bora, Bill! E o tal do Bora, Bill aí, ó. Olha a área de fronteira, eu peguei essa imagem aí da fronteira com parte da Bolívia. Tem um efetivo militar brasileiro mais concentrado. Do outro lado é um povoado boliviano, então aí tem uma fiscalização mais minuciosa, evitar entrar principalmente entorpecentes, perfeito? Tá aí a fronteira com o Uruguai, é só atravessar ali, ó. Atravessou essa parte aí, olha, vindo lá do Uruguai para cá, ó. Vim lá do Uruguai para cá para o Brasil, ó. Tem Uruguaiana, 80 quilômetros, Porto Alegre, 700 quilômetros. É longe, velho. É longe da fronteira até chegar em Porto Alegre. E o Rio de Janeiro, 2.000 km. E tem um doidinho, ó, Nilton Mar. Tem um doidinho que me chamou para ir um jogo lá, o Flamengo e Palmeiras foi em Montevidéu, não foi? Oxi, para ir de carro. Tu é doido, maluco. Olha, a outra fronteira, basta você atravessar. Tá vendo um corpo de policiais lá do outro lado, já do lado do Uruguai, fazendo também a parte da fiscalização, porque eu estou lhe dando o exemplo do Brasil, mas do outro lado também é do mesmo jeito, haja vista que é uma região de interesses diferenciados, geopolíticos, econômicos, militares, e daí o efetivo militar que se mantém mais forte nessas áreas fronteiriças. Vamos para as nossas questõezinhas? Falei demais, viu, velho? Falei muito hoje, viu, macho? Alô, meu amigo Vinícius, alô, Jackson e Luiz Fernando, a dupla da vaquejada. O Maratá, o Black, alô, Black Maratá, rapaz, também da vaquejada. Luiz Vaqueiro, o homem da vaquejada. Luiz Vaqueiro, alô, Marcelina, deixa eu ver mais. Alô, Zé do Beija, rapaz. O Vitor Boiador. Se sua cidade é muito próxima de uma cidade outra, você consegue identificar aspectos culturais que sejam comuns às duas? Se sim, cite exemplos. Deixa eu corrigir aqui, ó. Se a sua cidade é muito próxima de uma outra cidade, eita letra ruim, viu, velho? De uma outra cidade, você consegue identificar aspectos culturais que sejam comuns às duas? Se sim, cita exemplos. Aponte aspectos culturais que sejam próprios de sua cidade e que você não consegue associar a outro lugar. Massa, velho. Será que tem alguma coisa aí da sua região, galera do povoado Brejo em São Pedro? Será que tem alguma coisa da sua região, Palmeira, galera lá do povoado em Palmeira, que você acha que é próprio e só tem aí no seu lugar? Se sim, manda para nós a resposta, viu? Na fronteira do Piauí com o Pernambuco e o Ceará, há uma cidade que adentrou o território do Pernambuco, que é a cidade de Marcolândia, fronteira com o Pernambuco. Cite exemplo de aspectos comuns a esses dois estados que ficam bem visíveis na cidade de Marcolândia. Eu citei alguns aqui durante a nossa aula. Tomar, bota R$1 aí na tela, por favor.
Nil. Vamos lá, meu amigo Nil. De boa, de boa, de boa, de boa, de boa, rapaz. De boa na lagoa, de boa na lagoa. Vamos lá. Num contexto sociocultural de fronteira, onde cotidianamente se entrecruzam diferentes etnias em razão da intensa circulação de pessoas, a etnicidade desenvolve de forma inevitável. No conceito de não lugar, também chamado de lugar em comum ou de espaço de anonimato, que fenômenos locais ganham significado. É justamente essa referência coletiva, esse lugar que une e que separa, que existe na fronteira das chamadas cidades gêmeas. O fragmento ao lado aborda a temática das fronteiras culturais, tendo como exemplo prático as chamadas cidades gêmeas, localizadas nas áreas de limites entre países. Pode-se citar como exemplos de integração e troca entre os habitantes dessas cidades. Pode-se citar como exemplo de integração e troca entre habitantes dessas cidades? Interroga. Alô, galera. Alô, povo. Alô, povo, povo, povo. Nil, deixa R$1 para ver se a galera manda a resposta para nós, meu amigo Nil. Olha lá, mestre. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vamos lá, ó. Pode-se citar como exemplo de integração, galerinha, e de trocas entre os habitantes das cidades? Não, não é a intolerância cultural. Se é integração, não é intolerância, nem imposição religiosa, nem a permissidade tributária. Geralmente tem a adoção do bilinguismo, de bilíngua, questão difícil, viu, velho? É a adoção da bilíngua. É a incorporação dos excluídos? Não. Geralmente é exemplo de integração e de troca entre os habitantes das cidades, uma língua que se mistura com a outra, viu, galerinha? Não é a intolerância religiosa que eu dei como exemplo do Piauí com o Pernambuco, que nós temos muitos elementos que são comuns a nós. São de lá para cá e são daqui para lá. Perfeitinho? Então aqui seria a letra D de danadinho. Questão difícil, viu, velho? Questão dificultosa, viu, galerinha? É a adoção do bilinguismo. É uma palavra difícil, de bilíngua. Duas línguas, né? Vixe, mas essa é grande. Deixa eu ver se tem maior. Não. A cultura popular corresponde às práticas cultivadas de maneira tradicional. É verdade. Cultura popular é prática cultivada de maneira tradicional. Cultura erudita é o que você aprende nos bancos escolares. A tradicional você aprende no bairro, na comunidade, nas tradições, na cultura local. Por quê? Por que você diz que cultura popular corresponde às práticas culturais cultivadas de maneira tradicional?
Letra A. Porque ela está relacionada à tradição oral, de passar de um para o outro, coletiva, e muitas vezes é marcada pela relação das pessoas com o seu próprio ambiente. É verdade. Isso é a cultura popular. Deu para ver? Cultura popular não tem a ver com meios eletrônicos. Não. Cultura popular não é difundida de forma escrita. Aqui é a cultura erudita. Erudita. Perfeitinho? Representam a cosmovisão das classes tradicionalmente dominantes? Não, a visão delas é uma visão elitista, erudita. Cultura popular é comercializada e consumida em larga escala? Não. Devido às técnicas de reprodução? Não. Aqui seria a letra A de aprovado. Perfeitinho? Estou encerrando a minha aulinha de hoje. Deixa eu ver se tem um tchau aqui. Tchau, amor, tchau. Eu vou partir, enfim. Te juro em segredo para frente para aprender de mim. Tchau, meu amor, tchau. Eu vou partir, enfim. Estou encerrando, galera. Deixando um cheiro na caixa do oi. Um grande abraço. Até a próxima semana e tchau. Valeu, povo!